A paz do Senhor, meus irmãos, que honra poder estar aqui com vocês essa noite. É claro que não é o que todos nós queríamos, né? Queríamos estar na igreja, mas por enquanto é o que tem. Vamos fazer uma oração para que a gente possa iniciar nossa aula. E a gente vai conversar sobre o tema de hoje, que é um tema espetacular. Eu confesso que estudando a lição, eu aprendi e apanhei bastante também. Mas é bênção, né? Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz nas nossas vidas ainda. Irmão Rafael, já que é o primeiro dia que você está nesse tipo de conexão, você pode fazer uma oração aí para nós, por gentileza? Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, louvado e glorificado seja o santo nome, Senhor Jesus. Derrame sabedoria sobre todos, Senhor Jesus, que estão presentes nessa aula, Pai. Derrame sabedoria. Nós viemos a ter um bom entendimento. Pai, abençoe o professor, Pai, que trazer uma palavra para no nosso coração, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais essa noite, essa noite, tua presença. Amém. 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 Então vamos lá. Nosso tema da aula de hoje é a batalha contra Ai. A referência bíblica que nós vamos ler está em Josué, capítulo 7, versículo 1 ao 11. Então vamos lá. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor e a gente já vai iniciar a nossa aula. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, e voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam apenas 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram a deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentarmos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Uma leitura um pouquinho extensa, mas é um assunto muito importante para a gente tratar hoje. O próprio texto que nós lemos já nos fala muita coisa, né? A história vai continuar o que vocês estudaram na lição passada. A lição passada vocês estudaram sobre a primeira cidade que foi conquistada por Josué, que foi Jericó. A partir de então, o povo, Josué continua conforme o mandado do Senhor, conforme a promessa que o Senhor tinha para o povo, de conquistar a terra prometida. E com isso, então, eles avançaram para a próxima cidade. O nome dessa cidade era Ai.
Nós vamos ver aqui um contexto bem rapidinho de onde era essa cidade, qual foi o motivo de eles ter perdido a batalha, e depois a vitória deles, né, contra a cidade. Como que foi o desenrolar dessa história? O ponto principal, a síntese da lição é: o pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. E eu faço uma pergunta para vocês: vocês acreditam que o pecado de uma pessoa pode interferir numa coletividade? Por exemplo, o pecado de um irmão pode afetar a igreja inteira? O que vocês acham? Se puderem me responder rapidinho, pode ficar à vontade. Obrigado, Vivi. Eu acho que eu tenho Sim, certeza. com certeza. Isso é muito triste e isso ficou evidenciado aqui, né? Então a gente vai estudar algumas coisinhas aqui para a gente entender o que aconteceu. Aqui eu vou colocar para vocês, então, bem rapidinho, um contexto sobre a cidade, mais ou menos onde ela ficava, alguns pontos importantes que a própria lição nos traz. Vamos lá. Então, vocês podem observar aqui, ó. Eu vou tentar fazer uma anotação bem rapidinho aqui, vamos ver se vai dar. Então, o povo subiu, atravessou o Jordão, chegou aqui embaixo, que é Jericó, e de Jericó foi até Ai, que era a próxima cidade a ser conquistada. Acho que deu para vocês verem ali mais ou menos, né, meu desenho, né? Então, esse foi o trajeto que o povo fez. Porém, em Jericó, um ponto importante, quando o povo chegou em Jericó, o povo perguntou para Deus: o que a gente vai fazer? E Josué, na verdade, seguiu as orientações que o Senhor tinha dado para ele. E com Ai foi diferente. Eu não sei dizer para vocês exatamente se Josué estava autoconfiante. Nós vamos observar ali que o povo realmente estava, porque ele mandou alguns vigias para verificar a cidade, e a cidade era uma cidade pequena. A Bíblia fala que tinha mais ou menos 12 mil habitantes. Imagine que o povo saiu da terra prometida do Egito com aproximadamente 600 mil homens de guerra, sem contar, então, os abaixo de 20 anos, crianças e mulheres. A Bíblia não dá um número exato de quantas pessoas saíram do deserto, mas era um número muito grande, era um exército muito numeroso. Tanto que quando esses espias chegaram para contar para Josué como que era a cidade, eles falaram: não, conforme a leitura que nós vimos ali, pode mandar só uns 3 mil homens lá que eles dão conta, porque a cidade é pequena e vai dar tudo certo. Só que eles não sabiam que tinha um problema, que alguém tinha pecado e estava com um pecado escondido. Outro tema muito importante para a gente analisar: pecado escondido. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Aqui tem um mapinha também de alguns locais, algumas batalhas que ocorreram. Aqui só para demonstrar onde que ficava Ai. Ai era uma cidade importante porque tinha um comércio ali entre que vinha de Gilgal para Ai. Quem vinha de Jericó passava por Gilgal e vinha para Ai. Voltando na história, então, um ponto interessante ali, né? O povo perdeu uma batalha que para todos era certa, que eles iam ganhar. Eles estavam tão confiantes que eles chegaram para a batalha dizendo: pode mandar só uns 3 mil aí que vai dar conta lá. Que o povo é pequeno, a cidade é pequena e vai dar tudo certo. Porém, eles não sabiam que nessa batalha Deus não estava com eles. Mas nós, às vezes, tomamos algumas atitudes sem consultar o Senhor. E aí, nós temos problema. Não sei se vocês têm alguma experiência para me falar. Vocês fizeram alguma coisa que deu algum problema. Mas foi isso que aconteceu com eles. Eles não tinham consultado o Senhor sobre o que eles deveriam fazer. E aí, quando eles foram para a batalha,
eles acabaram tendo uma derrota. Não há nada mais perigoso para o crente do que o pecado. Às vezes nós não damos importância para isso, né? Mas eu vejo nos últimos tempos, e eu às vezes tomo cuidado com isso, que coisas que anteriormente eram erradas, hoje já não são tão erradas. Eu fico bem preocupado assim com um ponto específico, que é a mentira. O tanto de pessoas que utilizam mentira como se fosse algo normal. É claro que tem muitas outras coisas, aqui o pecado foi muito mais grave, mas coisas que talvez vão caindo no esquecimento, caindo na normalidade e afetam o nosso relacionamento com Deus e acabam também interferindo na igreja, né? Na igreja, no corpo em si. O pecado de um único homem acendeu a ira de Deus, trazendo consequências terríveis. Eu vou passar aqui rapidinho, porque a gente já vai falar um pouquinho mais sobre a história, e aí fica mais fácil. A derrota. Alguém lembra do que é essa cena aqui? Aqui é uma imagenzinha, uma foto, é só uma brincadeira, do jogo da seleção contra a Alemanha, que foi uma derrota inesquecível, né? 7-1. E para o povo também, essa derrota, por que eu coloquei isso aí, essa imagem aqui? Porque a derrota do povo trouxe umas consequências terríveis, irmãos. Terríveis mesmo. Olha só, os resultados dessa derrota. Morte de 36 soldados. O exército ficou totalmente desmotivado. Por quê? Porque eles foram para uma batalha que estava certa e de repente eles perderam. A possibilidade da ausência da presença de Deus, porque uma vez que eles estavam em pecado, Deus não permanece no meio daqueles que estão em pecado, e havia um pecado escondido ali, e Acã e sua família tiveram que ser destruídos por causa desse pecado. Então as consequências foram terríveis. Aí você pode perguntar, nossa, mas por que matar a família inteira? Deus faz as coisas de uma forma que nós não entendemos muitas das vezes. Mas percebam que Acã poderia ter falado lá no início já o que ele tinha feito. Eu já vou falar para os irmãos o que aconteceu, para os irmãos que não sabem da história. Mas ele teve uma oportunidade de se apresentar e falar, não, eu sou o culpado. Assim como o Jonas, lembra? O Jonas, quando estava no barco, ele falou, não adianta vocês fazerem nada, porque o culpado sou eu, vocês vão ter que me jogar fora do barco, daí vocês conseguem continuar a viagem. E Deus também precisava mostrar para o povo que aquele ato, não o ato ali de esconder o que ele escondeu, mas o ato do pecado, de esconder o pecado, precisava ser extinguido no meio do povo para que ele pudesse alcançar o objetivo que ele tinha, que era conquistar a terra prometida. Aí, continuando, os resultados da derrota, eles perderam a batalha, mas e agora? E daí? O que aconteceu? Josué chamou os sacerdotes, eles rasgaram suas vestes e foram orar a Deus. Josué, ele acabou colocando a culpa do fracasso no próprio Senhor. Lembra de Eva? Ela fez a mesma coisa, né? Pecou e daí, não, a culpa foi chegou em Adão, a culpa foi de Eva, e Eva, a culpa foi da serpente. Então, o povo então subiu, Josué mandou espias para espiarem a cidade. Os espias falaram que a cidade era tranquila, que eles conseguiriam derrotar o povo facilmente. Josué mandou 3.000 homens, eles perderam a batalha e voltaram fugidos de lá. 36 homens desses morreram, o exército ficou totalmente desmotivado e o povo ficou se perguntando o que aconteceu. O que houve? O que nós fizemos de errado? Josué foi consultar Deus, querendo colocar a culpa em Deus, falando, nossa, o Senhor nos tirou da terra do Egito, nos trouxe para cá e agora nós perdemos a batalha, por que isso? Uma coisa interessante que a lição nos traz também é que naquele tempo a batalha entre dois povos era considerado como se fosse a batalha das divindades. Então, no caso do Deus de Israel contra o Deus de Ai. E quando eles perderam essa batalha, Josué utilizou isso. O que o povo vai falar do nosso Deus? Que nós perdemos a batalha, ou seja, que nosso Deus é fraco. E aí,
Deus orienta Josué, fala para Josué o que realmente foi que aconteceu. Deus chamou Josué e falou assim para ele: Josué, vocês perderam porque há pecado no meio de vocês. Josué, vocês perderam porque alguém pecou e está escondendo algo que não deveria esconder. Quando eles venceram Jericó, Deus falou: não pega nada, nada. E Acã, ele viu 3 utensílios, uma capa, um pouco de prata e um pouco de ouro, e ele visualizou aquilo lá, achou que poderia pegar e pegou, mesmo sabendo que não poderia fazer. E olha como as consequências disso foram terríveis, né? Poderia ter acabado com o povo de Israel por causa do pecado de um homem. E ele escondeu isso, não falou para ninguém. E aí Deus orienta Josué a fazer algumas coisas. Primeiro, aqui, reconhecendo e tratando o problema, né? Deus mostra para Josué que tinha uma falha, que a falha não era em Deus, que era no povo, que algo estava escondido. Perceba, irmãos, que quando nós escondemos algumas coisas, nós trazemos problemas, não só para nós, mas para as outras pessoas. Então, nós vamos ver aqui no decorrer dessa história que Deus é misericordioso para perdoar. E é uma oportunidade, se caso alguém tenha algum problema, que abra o jogo, né? Que converse com alguém, que às vezes nós sofremos por alguma coisa que nós fizemos, que nós sabemos que nós fizemos, e tardamos o conserto e quem se prejudica é nós mesmos. Então, reconhecendo o problema, visualizaram que havia um problema, reconheceram aqui uma figura de um homem no lamaçal, simbolizando o lamaçal do pecado, e agora o que eles vão fazer? Vão fazer, Deus orienta eles a reunir o povo e a se purificarem. Aqui está uma pia de bronze, que era um símbolo de purificação quando o sacerdote ia se preparar para algum evento específico. E assim também tem sido conosco. Então, Josué reúne o povo, eles se purificam e Deus fala para ele: agora eu vou mostrar para vocês aonde que está o pecado. E começa a fazer, mostrar. A Bíblia fala de lançar sortes. Antigamente eles usavam urim e tumim, que era como se fosse uma peça que eles utilizavam para Deus orientá-los. Nesse evento, alguns estudiosos dizem que eles provavelmente lançaram os nomes das tribos em um jarro, alguma coisa, e foram sorteando. Parece uma coisa nossa, mas era a forma que Deus utilizava para orientar eles. Então, jogaram as sortes, saiu a tribo de Judá. E foram jogando, depois de Judá, família, e depois a família casa, e aí chegaram em Acã. Acho que eu falei outro nome, né? Chegaram em Acã. Quando eles chegaram em Acã, Josué perguntou a Acã: fala para mim, o que você fez? E Acã tá acabando meu tempo. E Acã conta para eles o que aconteceu. Eu peguei, eu errei. E aí Deus fala para Josué que ele tem que acabar com Acã. Então Acã foi morto e toda a sua família, tudo que ele tinha foi queimado. Muito triste isso, irmãos. Consequência disso, depois que eles conseguiram, então, identificar o problema, que era o pecado, eles resolveram, eles trataram o problema. Olha que interessante, eles trataram o problema que é o pecado. Deus quer tratar isso com amor, com misericórdia, mas tem que ser tratado. Tratou o problema e aí a consequência. Deus orientou eles, agora com a orientação de Deus, agora vocês vão fazer assim, assim e assado. E eles vão novamente lutar contra o povo de Ai. Eles chegam lá e agora o povo de Ai, que antes estava com medo, agora eles estão se achando. Por quê? Porque eles estão confiantes, eles já venceram uma vez. E isso foi um ponto positivo também para o povo. Então, excesso de confiança do inimigo, mais estratégia diversificada de Deus. Olha que interessante esse slide, preste atenção. É uma tartaruguinha com um canguru. A tartaruga fala para ele: o primeiro que chegar em casa ganha. O canguru, ok. Já
a casa da tartaruga era ali mesmo, quem ganhou foi a tartaruga. O canguru achou, não, vou ganhar, não tem chance, a tartaruga é uma pequenininha, que não vai conseguir ganhar de mim. Mas Deus nos dá estratégias, às vezes, que você fala, não, mas que estratégia é essa? Qual foi a estratégia que Deus deu para Josué? Eu estou acelerando por causa do tempo. Josué, vocês vai pelo mesmo lado que vocês foram para a batalha com um povo. Só que mais soldados vão ficar ao norte esperando. Quando esses primeiros soldados chegarem, vocês vão fugir. Vocês vão fugir e o povo de Ai vai seguir esses soldados que vão fugir. Quando eles saírem da cidade, outra parte do exército que estava ao norte entram na cidade e queimam ela. E assim, Deus deu a vitória para Josué e para o povo de Deus. É interessante, muito, muito lindo isso. Deus não quer que ninguém se perca. E Deus é misericordioso para perdoar. E aqui foi uma coisa muito interessante que mostrou para nós isso. Deus quer que haja conserto. E Deus quer abençoar o seu povo. E depois da vitória, Josué reúne todo o povo e eles fazem um altar naquele lugar, em gratidão a Deus, e adoram o nome do Senhor naquele local. O que nós não podemos fazer é, deu alguma coisa errada, não, vou culpar Deus, como Josué fez. Vamos fazer uma autoanálise da minha vida para ver se tem alguma coisa que eu estou fazendo de errado, e a partir do momento que nós nos disponhamos a fazer isso, o Espírito Santo já nos orienta. O erro está aqui, o erro está ali. E aí é bênção. Deus é santo e não tolera o pecado. Por isso o anátema foi retirado do meio do povo, o pecado corrigido devidamente, os hebreus puderam continuar lutando para conquistarem a terra almejada, a tão almejada terra prometida. E assim também é conosco, que nós possamos corrigir as nossas falhas, que nós possamos honrar ao Senhor, para que nós possamos conquistar aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para vocês. Deus abençoe, irmãos. Eu quero agradecer.